É o nosso cientista político de hoje, o André César. André, muito bom dia, é um prazer te ter aqui de volta. Bom dia a vocês, bom dia Natália, bom dia a todas, meninas. Parabéns pelo um ano aí de programa, muito bom, muito Obrigada. bom, muito bom, muito bom. Ô, Fica que vai ter André, bolo, fica vai ter bolo, vamos lá. fica que vai ter bolo, exato. Ô, André, a gente já falou muito sobre essa situação toda da relação totalmente estremecida entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E com a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem mais um reforço do ex-presidente, um aceno do ex-presidente ao Flávio Bolsonaro, nada a Michele Bolsonaro, e uma defesa de um pai do seu filho. Ontem eu estava conversando, apresentei o programa do Reinaldo Azevedo durante as férias do Rafael Campos, e o Reinaldo já tinha levantado essa questão do quanto é muito ruim para a imagem do Flávio o pai ter que ficar defendendo o filho muito antes da campanha começar. Para além ali dessa questão que a gente já trouxe bastante aqui, que é a questão da justiça, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro é um preso. Ele não pode se manifestar através de terceiros também, não só ele mesmo, mas através de terceiros pelas redes sociais. Mas eu queria também te ouvir por essa visão, por essa ótica do quanto isso pode ser ruim também para o Flávio, de mostrar uma fraqueza, de mostrar uma dependência dessa figura gigantesca que é de Jair Bolsonaro, que está presa e inelegível até 2060. Bom, vamos lá, primeira coisa, é interessante você notar que o condenado e preso, como você bem colocou, Natália, Jair Bolsonaro, ele está se expondo ao limite da justiça, limite legal mesmo, para fazer o filho dele, né, para trabalhar pelo filho. Nesse sentido, fica claro, na minha avaliação, nesse momento, pelo menos até o dia 25, que é a convenção do PL, pelo menos, que ele tem um lado que ele assumiu, que não é o da Michelle, é o Flávio. O Flávio é o ungido dele, é o filho dele, que vai carregar o legado, o nome da família, o nome Bolsonaro, o nome do Jair Bolsonaro, né? Então essa é uma coisa importante, que ele se coloca em risco no plano legal. Você pode perder a domiciliar, vamos voltar para a prisão mesmo, né? Porque você está rompendo o que foi acordado. O segundo ponto é o seguinte: o Flávio se mantém na mídia, se mantém em evidência. Ele tira, no momento que você tem discussão de tarifaço lá fora, você tem possível greve de caminhoneiros aqui por conta da não votação, da potencial não votação da MP do frete, né, que é uma questão delicada, e a gente sabe o peso que tem uma eventual greve de caminhoneiros, o que ela causa em termos econômicos e políticos, em ano eleitoral mais ainda. Então, o Lula tentando trabalhar isso, tudo jogando com a equipe dele, mas só se fala, vamos lá, só se fala no Flávio Bolsonaro, para o bem e para o mal. E a própria, voltando até um pouco atrás, o próprio vídeo da Michelle, ela, queira ou não, colocou em evidência o Flávio, né? E a conversa do Vocaro, voltando um pouco mais atrás, ainda mais atrás, a conversa do Vocaro, e você vê nas pesquisas, e a BTG que saiu ontem, o BTG Nexus, né? Você vê que o Flávio está estável. O presidente Lula está caindo, está oscilando para baixo, de 10 pontos de diferença a um mês, caiu para 6, não é? Então, alguma coisa está acontecendo e de fato, não está sendo hoje, olhando hoje. Amanhã pode ser tudo diferente, a política é isso. Mas hoje não está sendo tão negativo para o Flávio. Ele está exposto, está aparecendo, tá, mas e parece até a impressão que ele fideliza um pouco o eleitor dele, né? Nesse sentido, ele parece que ele fideliza e faz a coisa, pelo menos, se manter. O Flávio está em 34 na BTG já há 3 rodadas. É teto? É piso? A gente não sabe ainda, mas é algo assim a se discutir. Mas ele continua no jogo e parece que não tem elemento que seja Alexandre Moraes atacando
tomando decisões contra ele, contra o pai dele, Michele, não sei o quê, não parece que não afeta, pelo menos, o eleitor raiz dele, que não é baixo. Ele tem uma base muito interessante. André, queria passar para Manu, perguntar sobre essa situação toda com a justiça, mas eu preciso chamar um intervalinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta a se juntar para continuar conversando com o pessoal que está acompanhando a gente pela Fast TV, se tem acesso a uma Smart TV, em casa, no trabalho, corre lá para achar o nosso canal. E se você já está com a gente, para você tem intervalinho. Mas no YouTube não tem, tá? Então a gente continua ao vivo aqui em Metrópolis TV e você que vai seguir com a gente pela sua Smart TV, daqui a pouquinho você volta. Enquanto o pessoal tá lá no intervalo, mandar o meu abraço aqui, mais um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Muita gente mandando parabéns para o Acorda Metrópolis. Mande parabéns, hein? Os educados mandam parabéns para o Acorda Metrópolis. Está fazendo 1 ano hoje de existência. Hoje, dia 14 de julho, a gente há 1 ano começava aqui toda uma reformulação, colocava a nossa TV no ar e o Acorda foi o privilegiado a abrir esses caminhos. Olha, o Gilvan... tem uns nomes bem difíceis e complicados. Eu vou chamar de Gil aqui. O Gil também está mandando mensagem sobre essa situação toda de Lula, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro. Letícia também mandando aqui. Letícia, inclusive, está querendo dar mais trabalho para a gente, viu? Marília, Lau, toda a nossa produção aí. A gente tem um novo diretor, Fernando Jordão, também um abração para ele, que está recentemente entrando na nossa equipe e já... tá super integrado, mas a Letícia é fã ou hater, tá querendo que a gente tenha programa no sábado também, tá querendo que a gente trabalhe um pouco mais. E sobre essa situação toda de Jair Bolsonaro, mais um montão de mensagem aqui. O Cláudio mandou mensagem, a Carminha, o Marco, tem também outros seguidores aqui nossos, com nomes bastante difíceis, que não dá para eu ler aqui muito rápido, mas a Joana também mandou mensagem falando... Tem gente defendendo o Bolsonaro, tem gente defendendo o presidente Lula. Isso tudo que a gente também tem a nossa enquete te perguntando se você concorda com a decisão do Moraes de proibir a visita do Flávio como advogado ao Jair Bolsonaro. Aqui, ó, na nossa... versão aqui parcial da nossa enquete, para 52% não, tá? Não concorda. E para 48% sim. Seja muito bem-vindo de volta, você que está acompanhando a gente pela sua Smart TV. A gente estava mostrando o resultado parcial da nossa enquete lá no canal no YouTube. Então, se você quiser responder, vai lá, pega seu celular, entra no nosso canal no YouTube, na nossa live e conversa com a gente também pelo chat. Se você concorda com a decisão do Moraes de proibir a visita de Flávio a Jair Bolsonaro. Tá bem dividido, a gente já chegou a ter 50-50, agora a gente tem uma vantagem para não, 52%, e para sim, 48%. Bom, vamos voltar aqui com a nossa divisão de tela, de análise sobre toda essa situação do Jair Bolsonaro, do Flávio, Michele, Lula. A gente está aqui com a nossa repórter, a Marília Ribeiro, também com a Manuela Alcântara, nossa colunista, e o cientista político André César. Eu prometi, antes da gente ir para o intervalo, que eu ia conversar com a Manuela para perguntar sobre a questão, mais uma questão da justiça, dessa estratégia do Flávio Bolsonaro. Manu, também ontem conversando com o Reinaldo Azevedo aqui na nossa programação, todo dia, a partir da 13h, o Reinaldo falou que parece ser uma estratégia um pouco perigosa para Jair Bolsonaro, porque parece estarem esticando essa corda com a justiça, como é também uma forma que já foi utilizada em outros momentos. A gente primeiro começou a conversar com a Manuela sobre a reincidência, de forçar até o limite o ministro Alexandre de Moraes nas decisões. O ex-presidente tem uma saúde muito delicada, ele se manteve agora, foi mantido na prisão domiciliar humanitária justamente pela saúde, mas parece, na visão ali do Reinaldo Azevedo, já li também outras análises nesse sentido, de que para Flávio essa é uma estratégia boa para deixar o assunto correr, as pessoas continuam falando de Flávio Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro, mas de certa forma também de Flávio, e nem sobre outros assuntos também muito importantes para o Brasil. Mas mesmo assim, o
pai dele pode voltar para Papudinha, o que é muito ruim para a saúde dele também, porque se estica muito essa situação com o ministro Alexandre de Moraes, ele pode decidir que não, então tá bom, já que estão tá mexendo em arma, que não pode, não devolveu todas as armas, já que isso, já que aquilo, então volta para Papudinha. Isso pode acontecer, é isso que está sendo analisado para o ministro Alexandre de Moraes agora. Queria ouvir, Manu, também um pouco desse retrospecto de outros momentos que isso também aconteceu ou foi entendido dessa forma, do papel difícil da justiça de analisar também o que pode estar sendo utilizado dentro de uma pré-campanha, para o benefício de Flávio, talvez com o Jair saindo bastante prejudicado, tendo que voltar para a cadeia. Nath, bom dia, André, a gente ainda não se falou. Nath, aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes, aqui na determinação dele, ele fala, né, que as expressões usadas por Flávio Bolsonaro, as expressões semânticas, elas são equivalentes a um pedido explícito de voto. E isso tem uma implicação eleitoral, né, que é o pedido de voto antecipado. A gente tem que lembrar que a campanha eleitoral só começa em agosto, então, assim, os candidatos ainda não podem pedir voto. Ontem eu pesquisei ali para saber, né, se isso poderia ali implicar em alguma situação no registro de candidatura, né, de Flávio Bolsonaro, que a gente tem que lembrar que as convenções partidárias só acontecem agora em julho, né? E em agosto somente que esses candidatos começam a ser registrados pela Justiça Eleitoral. Mas no caso de pedido de voto antecipado, o que pode acarretar aí é uma multa, né? Então, ele pode ser multado se a Justiça Eleitoral assim entender. O ministro Alexandre de Moraes mandou ontem essa determinação para a Procuradoria-Geral Eleitoral, né? Para que faça essa análise desse caso, se foi um pedido de voto explícito, antecipado, se não foi. Mas aí eu queria voltar uma pergunta para o André, aí na esteira do que ele trouxe, sobre essa questão do Flávio Bolsonaro estar com o nome muito em voga, né? Tá, o nome dele está aí sempre em alta e mesmo em detrimento, né, aí desse expoente da direita, desse arrecadador de votos aí, que é o pai dele, Jair Bolsonaro. A gente vê Michele aqui numa queda de braço, ali vai não vai para o Senado, né? A gente vê também Valdemar defendendo que eles conversem e que se entendam, mas agora com essa carta, ontem mesmo de manhã, a Michele já havia expressado ali uma preocupação, né? Já havia ali pedido orações para que as pessoas trouxessem aí energias positivas para que Jair Bolsonaro não voltasse para Papudinha ou para outra prisão, né? Porque hoje a gente não tem vaga na Papudinha, né? A gente está ali com uma série de presos, teria que ter uma certa movimentação ali. Mas com isso tudo, a gente vê Flávio Bolsonaro perdendo o contato com esse expoente do PL, né? Esse expoente da direita mesmo, puxador de votos, que é Jair Bolsonaro, e quão nocivo para o Flávio Bolsonaro é hoje essa perda de contato, essa suspensão de contato que ele tinha ali com o pai, porque ele tinha ali uma questão diferenciada, né? Ele é filho e é advogado. Então, ele tinha um contato direto ali, estava sempre o pai muito presente, né? E ele veio com essa carta rebatendo ali a questão da Michele, né? Então, agora, quão nocivo é para Flávio Bolsonaro perder esse contato com o pai? Manuela, bom dia. Bom dia. A questão é a seguinte: você tem a criação da figura do mártir mesmo. De repente, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, voltando para Papudinha, saindo, perdendo a domiciliar, pode reforçar, vai reforçar certamente a figura do mártir. E o Flávio vai usar, certamente usaria ou usará esse caso, esse fato, ó. Meu pai é uma vítima do sistema, é uma vítima da justiça, é uma vítima do Supremo. Mais uma vez, estão voltando. Então, isso dá espaço, ele tem um discurso já pronto para ele. E tudo que ele tinha que receber do pai, em termos de informação, de análise, de visão, de estratégia, táticas, estratégias e tudo mais, ele já tem. Nesse sentido, pode ser uma jogada até, talvez, fazendo aqui
jogando de uma maneira um pouco mais para cima, mais pesada, pode estar sendo pensado de maneira já. Olha, vai acontecer isso, vamos jogar. E o Flávio, na condição de advogado do pai dele, ele pode realmente, ó, tá tudo certo, vamos continuar nessa tocada, nessa toada, porque vai acontecer isso, é inevitável, a gente sabe que está burlando as regras, estão burlando, está muito claro na minha avaliação. Eu não sou jurista, mas me parece bastante claro isso, está burlando, é a reincidência, como vocês bem colocaram. Então, a partir disso, olha, você vai, você vira vítima e deixa que eu trabalho aqui fora, né? Então, esse é o negócio. E com relação à candidatura do Flávio, a pré-candidatura e a eventual candidatura mesmo, a partir do dia 25, sacramentada na Convenção Nacional do PL, você vai ter, ó, não temos problema algum, vai ter multa contra a gente, mas a gente não vai perder a chance de disputar, não vai ter nenhuma sanção maior. Está no preço, nós temos recursos para pagar, o partido tem todos os amplos recursos. E com relação ao Valdemar, o Valdemar está com outros problemas agora, né? São 119 milhões das emendas e tudo mais que ele tem que responder. Quer dizer, o Valdemar sempre com questões outras. E eu não sei aí sim, o quanto isso vai afetar o empenho dele na condição de presidente nacional do PL, quanto isso vai afetar o empenho dele, a participação dele efetiva na campanha do Flávio. Inclusive porque a gente sabe que não só ele, Kassab, esses grandes caciques partidários, eles querem mais fazer Câmara dos Deputados por causa dos fundos, partidário, eleitoral e tudo mais. É ali que está o dinheiro, ali que está o cofre. Então, isso que é importante. Mas ter uma candidatura presidencial forte, pesada, e no caso do Flávio é muito importante, mas não é o principal. Ganhar não é o principal nesse caso. E a gente falou de Valdemar Costa Neto, já ia me despedir momentaneamente da Marília Ribeiro, ela que conseguiu entrevistar o Valdemar Costa Neto ontem aqui no Contexto Metrópole, junto com a Neila Guimarães, todos os dias, Contexto às 11 da manhã. Ô Marília, vocês conversaram sobre um montão de assunto importante, claro, sobre a questão das emendas, que é o foco aí em relação ao Valdemar Costa Neto, mas também perguntaram sobre a Michelle Bolsonaro, que vai ser o nosso próximo assunto aqui nessa rodada de análise. Queria me despedir de você, mas também te ouvindo um pouquinho mais sobre tudo que rolou ontem na entrevista com ele. Claro, Nath, mas se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta ao André. Bom dia, André. Porque ontem o presidente Valdemar, ele afirmou que existe ali, né, uma tentativa de desgastar a imagem de Flávio Bolsonaro perante o eleitor. E a gente vem acompanhando aí ao longo de vários dias o nome de Flávio Bolsonaro em protagonismo, né? Primeiro nós tivemos ali a revelação feita pelo Intercept de Flávio tá pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro, nome que Flávio Bolsonaro disse que nunca teve contato, que nunca tinha falado com ele. Primeiro negou esse pedido do dinheiro, depois confirmou que de fato tinha pedido dinheiro para o filme do seu pai, Jair Bolsonaro. Também tivemos ali operações da Polícia Federal voltadas para pessoas próximas dele, como Ciro Nogueira, também envolvido na questão de Daniel Vorcaro do Banco Master. E agora temos também aí Valdemar Costa Neto sendo alvo de operação por conta de emendas parlamentares e, para além disso, temos a relação com Michelle Bolsonaro, que vem sendo desgastada e que provavelmente ela não deve subir no palanque de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A minha pergunta é, a imagem de Flávio Bolsonaro, ela está desgastada, ela vem se desgastando, mesmo a gente acompanhando essas pesquisas eleitorais, mostrando ali, de alguma forma, ele com estabilidade, André? Olha só, bom dia para você de novo, bom dia. Não. A questão é a seguinte, nós temos essa polarização, que muita gente chama hoje de calcificação, eu tenho usado eventualmente, inclusive, calcificação, quer dizer, calcificação é o além da polarização, tá? Dado, não vai mudar, não vai mudar.
Então, apenas, que eu falei antes, fideliza. Ele está fidelizando tudo isso que aparece sobre o Flávio, é Vorcaro, Dark Horse, é Michele, é Carta do Pai, o que seja, apenas vai fidelizando esse eleitor. O que ele tem que conquistar, e o que o presidente Lula também tem que conquistar, é o eleitor do meio. Esse indeciso, indefinido, independente, como alguns usam hoje também, que ainda não decidiu para onde vai ou se vai para algum lugar. É esse voto que ele precisa. Esses 34% de ontem da BTG, na minha avaliação, são bem claros. Ele consolidou ali, dali ele não cai. Como o Lula, o presidente Lula, nos 40, mas aí eles têm que chegar num ponto, e o segundo turno é outro jogo. Mas, assim, tudo que está acontecendo, como você perguntou, apenas confirma o que a oposição ao Flávio, quer dizer, o governismo, o petismo, os apoiadores do presidente Lula, já pensam, já sabem. Então, não muda nada, não muda uma vírgula. Então, pode falar, e me coloquem na mídia, falem mal, mas falem muito mal de mim, né? A ideia é essa. Agora sim, então. Me despedi da Marília Ribeiro momentaneamente, daqui a pouquinho ela volta com mais informações importantes aqui de Brasília. E também preciso me despedir da Manuela Alcântara, que tem um dia longo aí também de apurações. Valeu, viu, as duas. Obrigada, Nath. Valeu.